Sejam bem-vindos, né, à nossa lição da nova revista do primeiro trimestre de 2021, né, que tem como título O Verdadeiro Pentecostalismo, é o título geral da revista, né. Os assuntos implicam em que? Na atuação da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, ou seja, a ação do ensino da Bíblia sobre a ação na atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Interessante, né? Vamos começar com a segunda lição, né? Passar já para a segunda lição, e tem como título a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O que o Espírito faz para nos resgatar do pecado, amém? O sacrifício de Jesus foi uma dessas atuações do Espírito de Deus, pelo seu sacrifício no Calvário, para nos resgatar de nós mesmos, dos nossos pecados, ainda nós sermos pecadores. Redenção, tá? O texto áureo nos diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolando o Espírito Santo. Lindo isso. Atos 9:31. Lindo, lindo. Verdade prática. A atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Leitura, lindo, né? Vamos lá para a leitura bíblica. Eu sempre leio a leitura bíblica porque eu vejo que a maioria, isso inclui até os professores, não se preocupam com essa leitura bíblica aqui. E essa leitura bíblica, ela já está inclusa, ela é os detalhes da lição que a gente vamos ver agora, desde segunda até sábado. Vamos ver aí. Segunda, número 11 e 17. O Espírito Santo exerce também a função de juiz. Através do Espírito Santo que habita nós somos capazes de advogar por nós e pelos outros, né? Terça-feira, 1 Samuel 16:14. O Espírito Santo reprova a desobediência. Todos os desobedientes a Deus, né, são reprovados diante dele. É o exemplo das virgens, aquelas que foram aprovadas, entraram para cá a ceia do Senhor. Acho que foram reprovadas, não entraram. Falta de vigilância, né? A palavra das 10 virgens é falta de vigilância. E aquele que vigia será reconhecido pelo Senhor. Quarta, 1 Coríntios 6:11. O processo da salvação é realizado em nome de Jesus e pelo Espírito Santo, né? Tudo é pelo Senhor, não pelas nossas obras. Quinta, Efésios 1:13-14. O penhor do Senhor é a garantia da nossa herança. Ou seja, tudo que o Senhor fez vale como, digamos assim, prova e ganho pela nossa salvação, que foi por Ele, não por nós. Sexta, Filipenses 3:3. A verdadeira adoração cristã é no Espírito Santo, porque Deus é o Espírito e importa que adoramos em espírito e em verdade. A adoração só chega ao senso suave, às suas narinas, lá no trono do Senhor, lembrando que trono no céu é uma coisa, mas para nós aqui é outra, né? Se for pelo Espírito, pela carne não vai nem passar do teto, como diz o nosso dirigente. Sábado, título 3:5. Fomos transformados pelo poder do Espírito de Deus. É a única coisa que nos transforma, o seu amor e o seu Espírito. Amém? Leitura bíblica em casa. A leitura bíblica em casa é até pequenininha, mas vamos ler, né? É porque eu gosto de leitura, e as leituras em casa, quando vem pequena assim, não é que eu fique triste, mas eu gosto das maiores. Mas isso é, amém? Coisa minha. João 16:7-13. Todavia eu digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei-o. Ou seja, era necessário que Jesus voltasse ao reino do céu para que o Espírito Santo viesse para cá. Isso é uma troca. Você vai para que o Espírito Santo venha, o Espírito que é santo venha, eu preciso voltar para o reino dos céus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e a justiça e do juízo. É só ele que faz isso, mais ninguém. O pecado porque não crê em mim.
Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha, o versículo 8 diz que ele identifica de quem ele vai vencer, do pecado, da justiça e do juízo. E o 9, 10 e 11 ele explica de um por um. Do pecado, porque não crê em mim. Quer dizer, quem está em pecado não crê em Deus. É preciso deixar o pecado para crer em Deus, né? Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Quem é o justo juiz? Jesus Cristo, ele que julga as nossas causas, né? E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Já está julgado, já está condenado, não tem mais nada para ele. Aí, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora, porque não tinha o Espírito Santo, está falando dos apóstolos. Vocês compreendem a Deus quando você tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não compreende a Deus, porque Ele é Espírito e nós temos que nos transformar também para poder compreendê-lo, né? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de vós e anunciará que há de vir. Lindo isso. Jesus, Ele que veio e falou tudo isso. Introdução. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Está aqui. Aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí o 9, 10, 11 explica tudo isso. Esse que é o Espírito Santo. E agora vamos estudar sobre a ação dele pelo nosso processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. É ele que faz tudo isso. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referisse ao Consolador, que está nos crentes, o Espírito do Senhor. Vivemos nessa experiência no Espírito dia a dia. Nós podemos ser batizados no Espírito Santo, que é como se nascer do Espírito. Para mim, o batismo no Espírito Santo é nascer do Espírito. Embora há outras situações equivalentes a isso, mas para mim é relevante a isso. Ao nascer do Espírito, a ser batizado no Espírito, você precisa se encher do Espírito, né? Independente de você batizado no Espírito ou não. O batismo do Espírito é um revestimento de poder. Ao se encher no Espírito, isso você tem que fazer dia por dia, como está aqui. Vivemos essa experiência no Espírito no dia a dia. Amém? O Espírito Santo como promessa. Que promessa é essa? Joel falou dessa promessa. Velhos profetizarão, crianças falarão em línguas, né? E aí vai, Isaías também fala sobre isso. A salvação, a gente vai ver esses versículos aqui. Eu vou ver de um por um. A salvação da humanidade foi o Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus trino e uno, ou seja, de um, mas ao mesmo tempo três. Planejado antes da fundação do mundo, antes de criar a terra, os céus, né? O homem, os animais, babá. Cada pessoa da Trindade exerce uma função específica no plano da salvação. E o Espírito é parte dessa história salvífica junto com o Pai e o Filho. É essa a dificuldade que nós humanos temos de entender que eles são um, mas nas funções eles são diferentes, né? Eu digo assim, não que seja assim, tá? É um pensamento, vamos dizer assim, minúsculo diante do poder da Trindade, né? Eu penso assim, Deus planeja, Jesus executa e o Espírito Santo confirma. Então, é uma maneira de identificar a função de cada um. Claro que não é só isso, é muito mais do que isso. Mas uma maneira simples de entender a diferença dos três, eles sendo 13, e ao mesmo tempo sendo um, é essa. Um pensa, um executa, o outro confirma. Amém? A promessa messiânica, ou seja, a promessa do Filho de Deus vir se transformar em carne, o verbo se fez carne, né? A promessa existe porque existe um plano e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade. O
Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí 1 Pedro 1:2 aqui é Pedro, naquela carta de apresentação da primeira carta a Pedro, né? Se apresentando aos irmãos, claro que em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, em nome do Filho. E agradecendo estar diante dele. E o próximo que a gente vai ver também é a mesma coisa, Romanos 1:12. Aqui é Pedro se apresentando na carta, ele sempre se apresenta quando ele coloca uma carta. E Paulo também em Romanos 1:2 vai ser a mesma coisa. Deus anunciou diversas vezes, de diversas maneiras, pelos profetas, e vindo do seu Filho como Salvador do mundo. Romanos 1:2. Aí é Paulo fazendo a mesma coisa. Graça e paz a todos, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus Pai, que todos sejam abençoados pelo Espírito de Deus. Assim, ele se apresenta assim. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada das promessas do Espírito Santo. Aí que a gente vai começar a entrar nos versículos. Olha, a promessa, vamos rever aqui. Isso significa a participação do Espírito Santo no modo da promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo. Aí vai lá, Isaías 32, 42, 61, são todos similares, mas a gente vai ler todos os três. Isaías 32, 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Isso é, vamos dizer assim, além de ser uma profecia, é poesia hebraica. Então é difícil de entender. Não saia do seu lugar até que seja revestido do seu poder, porque como o tempo fica fértil e a colheita acontece, assim somos os filhos de Deus, para ter intimidade com o Senhor. É mais ou menos isso, né? Qual é o outro? É 42, 1:12. 1:2, né? 1:2 é. Eis aqui o meu servo, a quem sustenta o meu eleito, e quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá sobre os gentios. Como é Isaías que escreveu isso através do Espírito de Deus, né? É a mente de Deus com a mão do profeta. Muitos confundem isso achando que essa leitura aqui que eu acabei de fazer é sobre Isaías. E não é, né? Mas aqui é uma leitura direcionada ao Jesus que ainda iria nascer há 700 anos. Mas não deixa de ser aplicada também a Isaías, mas principalmente a Jesus que ainda iria nascer. O servo do Senhor. Então, tendo como exemplo já Isaías, mostrando o que seria o Jesus, que seria o servo do Senhor verdadeiro, o supremo, o maior de todos, né? Isaías 61. Esse aqui eu acho muito bonito, porque Jesus chegou lá em Nazaré, depois que ele começou o seu ministério. Então ele voltou em Nazaré lá para ver os seus familiares, para ver os seus amigos. E ele foi expulso de lá porque ele leu isso aqui, ó. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e me enviou a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, né? Só o versículo 1. Quando ele leu isso aqui, ele disse assim mesmo, deu na sinagoga lá em Nazaré. Irmão, tinha uma sinagoga na Nazaré? Tinha. Em todas as cidades tinha sinagogas, umas mais bonitas do que as outras, de acordo com a condição financeira da cidade, ou da vila, ou do lugarejo. Nazaré era um lugarejo, devia ter entre 300 e 500 pessoas, mas tinha lá com a sinagoga muito humilde, mas tinha. Então ele leu isso aqui e eles acharam que ele estava fazendo blasfêmia e expulsaram ele lá, praticamente apedrejaram ele de lá. Mas ele leu isso aqui dizendo: hoje isso se cumpriu em mim, lá na sinagoga aí em Nazaré. Aí, irmão Maurício, como tu sabe disso? A gente quando tem
Deus nos dá o espírito de ensinamento, nós procuramos o conhecimento, mas não por nos encher de soberba, e sim de encher da graça do Senhor, como Paulo, o Espírito de Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Então, o desejo de conhecer a vida do Filho de Deus na terra e no seu lugar de eternidade é muito grande para alguém, uma pessoa como eu. Então, eu procuro sempre procurar como foi que ele leu. Então, a gente procura ampliar esse conhecimento bíblico e Deus nos orienta. Amém? Continuando aqui. Confirmado no Novo Testamento, Mateus 9, confirmado o quê? A promessa messiânica. Ainda estou na promessa messiânica. Mateus 12, 18. Mateus 12, 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Mas resumidozinho, mas igual a Isaías 61, né? Mesma coisa quase. Lucas 4, de 18 a 21. Aí já é, como diz o meu colega, mais maior de grande, né? Lucas. Lucas 4, 18 a 21. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. É lindo, né? Implica em muita humildade, né? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, os tristes de coração, né? E a pregoar a liberdade aos cativos. Isso aí não é porque ele está preso, não. É os cativos do pecado, tá? Não porque estão em cadeias. A dar vista aos cegos, isso aí já é cura, né? A pôr-lhes liberdade aos oprimidos, aqueles que estão sendo ofendidos, aí, escravos de alguma forma física ou psicológica, né? E anunciar o ano aceitável do Senhor, as boas novas. E cerrando o livro e tomando e dá-lo ao ministro, assentando-se aos olhos de todos na sinagoga estava fitos neles. Então começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu essas escrituras em nossos ouvidos. É aquela parte lá de 61 de Isaías, tá? E todos lhe davam esse testemunho e maravilhavam das palavras de graça que saiu da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Né? Vai até onde? Até o 21, até passei, né? Até o 21, mas até bom, né? Até bom. Então Lucas só está relatando o que Jesus leu em Isaías 61 lá em Nazaré, que eu falei ainda agora. Amém? Viu como a Bíblia se conecta? Continuando, a salvação é a plenitude do Espírito Santo, são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Isaías 44, 3, Joel 2, 28. Como eu já li 3 de Isaías, vamos lá para Joel, né? Joel, aí que vai, os velhos profetizarão, quando o Espírito Santo chegar, colocar sobre vós, né? Mateus, Joel 2, 28 a 32. É quando o Espírito Santo desce sobre vós, ele profetiza, antes mesmo de acontecer lá em Atos 2, né? Joel 2, 28 a 32. 28 a 32. A promessa da efusão do Espírito, da expansão. Quando aqueles 120 foram batizados no Espírito Santo saem de Jerusalém até que seja revestido de poder, né? Quando aqueles 120 foram batizados, inclusive Pedro e os apóstolos, então, a partir dali, a expansão da palavra de Deus pelo Espírito foi aumentada. Foram batizados 3.000, mais 5.000, assim vai, tá? Vamos ler aí esse Joel 2, 28 a 32. E há de ser que, depois derramei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossos filhos profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, viu? Novos
serão profetas e velhos terão sonhos. E vossos jovens terão visões. Isso é lindo, né, os jovens? E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Servos e servas, não evangélico. Servo e servas, é diferente. É como se fosse um patamar a mais. Até quando? 32. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso é preocupante. Aqui está anunciando o Apocalipse, né? E o último, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, né? Porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes do Senhor chama. Está falando quando Jesus vier para nos levar. Amém? Joel profetizando uma coisa que ainda não aconteceu, hein? Muito bom, muito bom. Alguma coisa assim no início, mas outras não. Amém? Segundo ponto. Na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste. Antes do Pentecoste era casual, a partir do Pentecoste diante, quando o Espírito de Deus desceu sobre toda a carne, ali depois de Atos 2, houve uma expansão, então foi mais difundido o Espírito Santo do que antes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para as obras específicas. O Espírito Santo antes, ele selecionava as pessoas para trabalhar na igreja, como é hoje, mas hoje é muito mais expansivo, não fica só no trabalho, fica no geral, né? As pessoas para trabalhar específico com os profetas, número 12 e 6, né? Deus escolheu as pessoas para nascerem profetas e serem profetas o resto da vida, o que não acontece hoje, né? Nós estamos profetas, desde que estamos em espírito e verdade com o Senhor. Sem isso, nós não estaremos profetas. Aqui não, eles eram profetas de fato, em nome de Jesus. Amém? Ou de liderança. Escolhia, por exemplo, Gideão, foi escolhido para ser um líder, para salvar dos filisteus dos ataques dos israelitas. Josué se Samuel também, Samuel foi escolhido para ser sacerdote e líder, né? Conhecemos a história dos dois. Essas habilitações eram espirituais, como profetas, revelações, né? Deus revelava as situações sobre a igreja, os ataques, as promessas, as desobediências, né? Os milagres, né? 1 Reis 18:12. Também aptidões individuais, artísticas para fazer o tabernáculo, né? Tem aquela situação lá, Êxodo 13:31, viu? Habilidades para liderança militar, no caso de Gideão, e política, né? Muitos juízes foram chamados para ser políticos da casa do Senhor, resolver os problemas locais e até gerais de Israel. Juízes, olha, Zacarias, né? Terceiro ponto. A promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Era preciso Jesus resplandecer ao céu para que o Espírito Santo viesse para nos ensinar e nos revestir do seu poder e nos livrando dos nossos pecados. Convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, né, não vai descer. Foi preciso, tanto que todos foram batizados no Espírito Santo depois que Jesus resplandeceu ao céu. Depois que ele ressuscitou o terceiro dia, praticamente. Né? Não virá a voz. Versículo 7 está lá, na leitura bíblica. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário, Atos 2, 32, 33. Não sair de Jerusalém até que seja revestido de poder, né? Era necessário Deus passar por toda aquela tribulação, aquele sacrifício lá, morrer e ressuscitar para que o Espírito Santo viesse e ele resplandecesse primeiro e o Espírito Santo viesse.
Está tudo ligado à obra expiatória do Senhor, ou seja, o sacrifício no Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir, não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Versículo 12. Isso é muito importante, tanto naquela época como agora. Você disse, o irmão falou ali, eu não entendi. Eu não entendo porque tu faz isso, eu não consigo fazer. Porque tu já é isso em tão pouco tempo na igreja, eu estou 30 anos na igreja. Você só vai entender a vontade de Deus na sua vida se você for uma pessoa espiritual. Se você tiver o Espírito de Deus em vós. Não vivo mais eu, como diz o Paulo, mas Cristo vive em mim. Negue-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Jesus. Você tem que ser, apesar de estar num corpo carnal, nós temos que ser espirituais para compreender as coisas que o Espírito de Deus que está aqui quer nos ensinar, para que possamos realizar a obra complementar de Cristo. Por isso disse, eu fiz coisas maravilhosas, mas vocês podem fazer coisas mais inefáveis do que eu. Deus que esteja em comunhão comigo. Para ter comunhão com Deus, temos que ser pessoas espirituais. Então, o Espírito tem que habitar em vós. Nós temos que ser verdadeiramente morada do Espírito Santo, mesmo sendo pecadores, nesse corpo pecaminoso. É um paradoxo, mas é assim que Deus quer que nós façamos. Amém? Jesus precisa voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Foi o que aconteceu. Ele voltou ao Pai e o Espírito Santo está aqui nos ajudando a seguir a vontade dele. Amém? Vamos dar uma pausa. Já voltaremos com o segundo tópico. O Espírito Santo consola e ensina. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço.